Vamos continuar falando um pouquinho sobre o setor agroindustrial. A 3tentos Agroindustrial, empresa listada na B3, espera fechar o ano com crescimento próximo de 30%, apesar do momento mais desafiador para alguns produtos rurais. A companhia vem expandindo a produção, por exemplo, de biocombustíveis. Teve melhora na receita com a venda de insumos agrícolas. Nós tivemos, claro, essa entrevista do presidente da 3tentos, João Marcelo Dumoncel, que foi convidado desta semana no videocast do AgFeed, o AgLíderes. Alessandra Mello estará aqui conosco daqui a pouquinho, conversou, fez parte desta entrevista e daqui a pouquinho estará aqui conosco para falar sobre este assunto. Daqui a pouquinho a gente traz a Alessandra Mello presencialmente aqui no estúdio para, claro, trazer a entrevista com o CEO da 3tentos. Uma olhadinha em mercado financeiro, quero trazer justamente o que acontece com as commodities, já que a gente vai falar sobre commodities daqui a pouquinho. Commodities no mercado geral, o petróleo Brent 1,71% de alta, o petróleo WTI 1,80% de alta. Temos destaque também para o café, lá negociado nos Estados Unidos 0,41% de queda. A soja em Chicago 0,15%, o cacau lá em Nova York sobe 1,36% e o ouro voltou para os 4.352 dólares a 0,46% de alta. Esses os destaques gerais das commodities do mercado internacional. Atenção para o petróleo, que ontem foi bem negativo, estava bem no vermelho, puxou as petroleiras para baixo, mas no final do dia quem não estava caindo, não é verdade? Mas desde o início das negociações as petroleiras apresentavam certa queda por conta da oscilação do petróleo, agora ele volta a subir com tudo, quase 2% de alta, de volta aos 60 dólares por barril. Agora sim, a Alessandra Mello, editora executiva da AgFeed, está aqui conosco para falar sobre essa entrevista com o presidente da 3tentos. Alessandra, que prazer tê-la por aqui. Um ótimo dia a você. Bom dia, sempre um prazer estar aqui com você também. Faz tempo que a gente não se vê, as últimas vezes estava a Débora aqui. Olha só, hein? Essa dança das cadeiras, abertura de mercado, cada hora num canto. 3tentos, destaques gerais desta entrevista, uma companhia do setor do agronegócio, uma das poucas que está listada no mercado brasileiro, na Bolsa de Valores em si, porque a gente sabe que o agro, apesar de muito relevante, está de fora da Bolsa, são produtores muito fragmentados, pequenas e médias empresas. O que a 3tentos está planejando? Como é que ela está enxergando nesse momento a companhia, por favor? Pois é, tem bastante novidade a respeito dessa empresa, Gabriel. O principal ponto é que ela é uma empresa muito diversificada, ela atua em vários segmentos aí. Insumos, venda de insumos, também trading de grãos e também indústria. Tem processamento de soja, fazendo farelo e óleo e também fazendo biodiesel. Então a gente agora vai contar um pouco de como foi essa conversa com o CEO da 3tentos, o João Marcelo Dumoncel, que participou do nosso videocast, o AgLíderes, lá do AgFeed. A gente começou falando dos resultados, de como foi esse ano. Esse ano foi bastante positivo para a empresa no primeiro semestre, porém no terceiro trimestre o resultado não foi tão positivo assim. E por quê? Eu explico. A 3tentos compra a soja para transformar em farelo, em óleo, conforme eu comentei aqui, e depois transformar também em biodiesel. Mas a gente falou muito ao longo desse ano aqui no CNN Money sobre aquela guerra comercial entre China e Estados Unidos. O que aconteceu? A China parou de comprar soja dos Estados Unidos, comprou só do Brasil e aí a soja ficou muito mais cara para a indústria brasileira. As margens das indústrias ficaram muito apertadas, por isso teve um resultado um pouquinho pior no terceiro trimestre. Agora, a boa notícia é que o CEO da companhia falou que essa situação já está normalizada, a China já está comprando soja de novo dos Estados Unidos e com isso os preços estão mais equilibrados e as margens estão melhorando. Por isso, ele acredita que haverá um crescimento de 30% na receita, mais ou menos próximo aí dos 30% na receita ao longo dos últimos 12 meses para a 3tentos, o que manteria uma média histórica. Nos últimos anos, a companhia vem crescendo em torno de 30%. Mas a gente sabe, né, Gabriel, que a gente vive uma onda de recuperações judiciais no agronegócio. A gente vem destacando aí novos recordes, muito problema de crédito restrito para produtor que está endividado. Como é que pode essa companhia continuar tendo tão bons resultados assim? Foi essa a pergunta que eu fiz para o CEO da 3tentos, o João Marcelo, né? Por que eles não foram tão impactados aí por essa pseudo-crise aí do agronegócio com esse crédito mais restrito? Vamos ver o que ele respondeu.
produtor teve uma combinação. O que está acontecendo com a questão do etanol de milho, ele está interiorizando, indo para lugares, né? O etanol sempre teve muito concentrado aqui em São Paulo, Sudeste, né? Que é onde estavam os polos produtores de cana-de-açúcar e, consequentemente, etanol, né? E abastecendo as frotas. A interiorização do etanol de milho indo a lugares mais distantes um pouco, ela está trazendo, na sequência, pela própria competitividade ou pelo preço baixo que o etanol fica a partir da produção local, né, essa conversão. Né? Então, eu cito o exemplo lá da BR-63, lá da região de Sinop, Sorriso. Lá também não era um lugar que o etanol não era viável. E hoje, né, o etanol lá é metade do preço da gasolina, então, né, é muito competitivo. Então, obviamente que as frotas lá, que hoje no Brasil são majoritariamente flex, né, elas na hora se convertem e passam a abastecer com etanol. Sim. Então, lógico, a infraestrutura talvez não tenha tanto, mas os primeiros postos já começam a botar uma bomba, já começa a vender mais do que todo mundo e os outros vão na sequência. Então, o mercado empurra a infraestrutura. Claro. Né? Então, ele se impõe pela competitividade que o etanol vai ter. E nós entendemos, né, que no Pará não vai ser diferente. Né? Nós temos a região da Grande Belém, por exemplo, né, uma grande consumidora, né, de etanol ali, a frota de fato não é. Mas nós temos, além do etanol hidratado, que é o da bomba, nós temos o etanol anidro, né, que é o que vai hoje 30% na gasolina. Então, só esse consumo, essa demanda já é uma demanda super importante e consistente também. Né? Ipiranga pode ser parceira no Pará também? Nós não temos nada ainda desenhado, né? Então a gente fez essa parceria lá na usina Invera, né? Para o biodiesel, então eles estão construindo uma base junto à usina. É um avanço logístico importante, vai ser a primeira base conectada a uma usina de biocombustíveis, né? Então isso vai ter um avanço logístico, uma competitividade tanto para Ipiranga quanto para Três Tentos, né? E sem dúvida que a gente tem a nossa parceria com eles é muito sólida, consistente, e nós vamos estar analisando outros mercados, enfim, para continuar trazendo sinergias aí que possam ser competitivas. Na verdade, essa sonora que a gente viu aí, essa fala do João Marcelo Dumoncel, não foi exatamente sobre aquele tema que eu comentei da questão das recuperações judiciais e dos efeitos disso para os negócios da companhia. Foi sobre o etanol, viu, Gabriel? Que é um outro tema que a gente também pretendia destacar aqui. Eles anunciaram, faz poucas semanas, no 300 Day, um novo investimento de 1,15 bilhão de reais, onde vão construir uma usina de etanol no Pará, lá na cidade de Redenção. Já estão inaugurando no ano que vem agora uma usina de etanol de milho no estado de Mato Grosso. Então, quer dizer, é uma companhia gaúcha, né, de origem gaúcha, mas que está expandindo aí. Está subindo o mapa ali. Muito de olho no norte. E esse comentário que ele trazia aqui agora é justamente de que é necessário desenvolver o mercado interno. Hoje em dia, você vai no Pará, você não acha etanol no posto, né, para abastecer etanol. Assim como para a gente aqui em São Paulo é tão comum, é mais difícil porque não é competitivo. E à medida que eles estão instalando essas usinas lá, é possível que esses mercados sejam desenvolvidos. Então vai ter mais demanda para o etanol aí, principalmente que para o etanol de milho. A principal concentração de produção de cana de açúcar está no estado de São Paulo, aqui nos estados próximos. Então a gente tem etanol de cana muito produzido por aqui, mas o de milho está sendo o foco de grandes investimentos agora. A gente sempre fala com a AgriFeed, todo mundo está investindo no etanol de milho, aproveitando a grande oferta de produtos aqui no país, né? Exato, e aí só que tem que desenvolver o mercado, vai chegar uma hora que vai ficar competitivo. O pessoal do Pará, do Mato Grosso vai começar a colocar mais etanol no tanque. Exato. É isso que ele está prevendo, né? Então vamos ver agora, acho que a gente consegue ver o trecho sobre a questão aí de como que a Três Tentos está lidando, principalmente fazendo operação de troca com o produtor rural, fazendo barter, para tentar se proteger desse momento mais desafiador do agro. Vamos lá. O que está acontecendo com a questão do etanol de milho, ele está interiorizando, indo para lugares, né? O etanol sempre teve muito concentrado aqui em São Paulo, Sudeste, né? Que é onde estavam os polos produtores de cana-de-açúcar e, consequentemente, etanol, né? E abastecendo as frotas. Eu acho que a gente não tem, então, o trecho lá do João Marcelo falando sobre isso. Mas temos aí, então vamos ver. Vamos rodar, vamos lá. Uma combinação aí meio nefasta, né? De queda na rentabilidade, um grau de alavancagem que veio, digamos assim, na sequência desses anos bons, algum investimento um pouco mais otimista, né?
E uma taxa de juros que está machucando toda a economia, não só o agronegócio, né? Todos os setores estão sofrendo muito com essa taxa de juros elevada por um tempo já bastante longo, né? Então, essa combinação aí trouxe estresse para a parte financeira, né? Não, como eu disse, não é longe da gente estar imune a isso, né? Mas a 300 tem algumas características muito marcantes, né? Então, uma delas é essa questão de nós trabalhar muito focado no fomento da produtividade, da tecnologia, entregando o insumo e recebendo o grão como pagamento. Então, nosso foco é trabalhar em barter. Sim. Então, isso, de alguma forma, ele navega meio que em paralelo ao crédito agrícola oficial, ao plano safra, embora a gente sabe que o quão importante isso é para o segmento. Mas nós temos alternativas internas de continuar atendendo os produtores que são ligados a nós através dessa ferramenta que é o barter. Mas teve aumento de inadimplência? Sutil, né, eu diria, né? Nós tivemos, assim, os nossos números praticamente estão em linha com anos anteriores, o que é muito bom pelo cenário, né? Então, e a gente seguidamente é questionado, mas o setor isso, setor aquilo, né? Um banco tal, não sei o quê. Mas né, a ligação tão genuína que nós temos com o agricultor, a estabilidade da carteira, a nossa entrega de valor, que eu acredito que na maioria das vezes é reconhecida pelo fazendeiro, ela cria relações mais estáveis, né? Bom, a gente perguntou para ele se nessa situação como que estaria a inadimplência. A resposta foi, olha, sutil houve um aumento de inadimplência, né? Foi o que o João Marcelo nos disse. Estaria aí abaixo de 1% do faturamento da companhia, mais ou menos 0,5% é o que ele sinalizou. Agora, o fato é que os investimentos estão bastante aquecidos dessa companhia, 3,35 bilhões de 2024 até 2030. A 300 está projetando e está buscando também uma receita de 50 bilhões de reais. Há uma projeção também, só para encerrar, Gabriel, de aumentar muito a exportação de farelo de soja lá pelo Arco Norte, dobrar a exportação de farelo de soja pelo Arco Norte. Então é bom, né, a gente trazer notícias boas num momento onde a gente sabe que tem companhia aí registrando ainda queda nas vendas, tem muito produtor decretando o RJ. Ao que parece, essa diversificação aí deu certo na 300. Perfeito. Essa diversificação em quesitos de exportação, porque eu acredito que o Brasil seja bem forte pela exportação de soja mesmo, do grão. A Argentina que é conhecida pelo farelo de soja. É uma estratégia da companhia para meio que se diversificar no mercado internacional, se proteger destas instabilidades. Como é que vocês enxergam essa mudança? No caso da 300, eles conseguem fazer uma espécie de uma arbitragem aí, né? Eles têm trading de grãos, eles exportam grãos, mas eles também têm indústria de processamento de soja, farelo e biodiesel, então eles também conseguem agregar valor. E que está valendo mais ali no momento. E aí você faz a conta, exatamente, você faz a conta. E isso vai acontecer, inclusive, com essa unidade nova lá do Pará que eles vão abrir. Eles vão estar lá pertinho dos portos do Arco Norte, que é muito competitivo para exportar, né, para os mercados consumidores dos nossos grãos, mas eles também vão ter a indústria. Se por acaso o mercado, né, vai que a China resolve comprar doidado a soja do Trump para ficar bem lá na foto com o Trump, a gente tem pelo menos a indústria e vai transformando em biodiesel, a gente tem o B15, daqui a pouco a mistura no nosso diesel vai aumentar, então tem saídas, né? Perfeito. Como o consumidor lá no Pará faz a continha, não vale comprar etanol, vale só comprar gasolina, eu não vou abastecer meu carro com isso aqui. Quando o preço fica competitivo, aí você escolhe. Fala, não, vou colocar um pouquinho de etanol, vou colocar um pouquinho de gasolina. Mesma coisa, vou exportar um pouquinho de farelo, vou exportar mais grãos neste momento. Exato. Alessandra Mello, sempre bem-vinda, minha cara. Obrigado pela participação de hoje. Obrigada, bom dia para você. Até a próxima. Valeu.